Bom dia, abençoados, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Guilhermina, do Colégio Estadual Professora Helena Nassi, e hoje nós estamos aqui para fazer correção dos exercícios de Química do segundo ano, referente ao dia 28/5/2020. E, mais especificamente, estaremos tratando sobre cálculo estequiométrico envolvendo a lei de Proust e lei de Lavoisier. Para quem não lembra, a lei de Lavoisier afirma que o somatório das massas dos reagentes tem que ser igual ao somatório das massas dos produtos. E a lei de Proust, para quem também não se lembra, afirma que toda substância possui uma proporção em massa constante em sua composição. Além disso, também seria interessante a gente estar relembrando o que é mol, massa atômica, massa molar, o molecular, número de mols e o volume de acordo com as condições normais de temperatura e pressão. Então, vamos fazer um breve lembrete. Toda vez que você for resolver exercícios sobre cálculo estequiométrico, é importante você lembrar desses passos importantes aqui. Eu coloquei até uma tabelinha para ficar mais fácil para você lembrar. Você tem que lembrar primeiro o que é a constante de Avogadro. O que a constante de Avogadro diz? Que sempre em um mol existem 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades. Como assim? Se eu estiver falando de átomos, essas entidades serão átomos. Se eu estiver falando de moléculas, essas entidades serão moléculas, íons, elétrons ou prótons. Enfim, aquilo que você estiver trabalhando. E ela vai estar sempre relacionada com a massa atômica, se for um átomo, e massa molecular, se for uma molécula. Lembrando que a massa atômica é dada em U, que é a unidade de massa atômica. E ela é baseada em quê? Eu pego-se um átomo de carbono 12, dividi ele em 12 partes iguais, e cada 1/12 dessa parte eu chamo de U, que é a unidade de massa atômica. E a massa molecular seria o somatório dessas massas atômicas de uma molécula. Já a massa molar é a quantidade, por exemplo, se eu tiver lá, a massa molecular, massa molar da água, que é 18 gramas por mol. Quer dizer que a cada 1 mol eu tenho 18 gramas. E se esse meu material estiver em condições normais de temperatura e pressão, que significa esse CNTP aqui, ó, quer dizer que a temperatura obrigatoriamente está em 273 kelvins, mas alguns exercícios, muitas vezes vestibular, ENEM, eles colocam em graus Celsius, tá? Então, isso corresponde ao 0. E um atm, que é a pressão, tá? Então, toda vez que eu tiver um mol relacionado com a massa atômica ou molecular, que contém 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades, vai ter um volume, e esse volume obrigatoriamente vai ter 22,4 litros, certo? Mediante isso, agora fica mais fácil para a gente resolver o exercício, ó. E o exercício fala o seguinte: o ácido fluorídrico reage com o óxido de cálcio de acordo com a reação balanceada. Aí já está balanceado. O que isso significa? Que a quantidade de átomos dos meus reagentes vai ser igual à quantidade de átomos dos meus produtos. Só que nos exercícios do Enem, na maioria das vezes, essa reação não vem balanceada, você tem que balancear. Mas como nós estamos no início ainda, né, vamos aproveitar. Então, ele te deu aqui os dados das massas atômicas, né, e pediu para você completar a tabela. Então, o que você vai fazer? Olha só, ele quer saber quantas moléculas tem de cada um, quantos mols, qual que é a massa e qual é o volume. O que fazer então? Você vai pegar, a gente aprendeu que em um mol sempre existem 6,02 vezes 10 elevado a 23, como eu estou trabalhando com moléculas, então vou ter moléculas. Só que aqui eu tenho um mol no coeficiente estequiométrico? Não. Aqui eu tenho quantos? 2 mols. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o 2 e multiplicar por 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então, deixa eu abrir um parênteses aqui. 2 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23. Fecha o parênteses. Aí, como é que você vai fazer? Qual que vai ser esse valor? Deixa eu copiar um irmão aqui. Então, vai dar quanto? Muito bem. Vai dar exatamente 1,204, mas vamos arredondar, vamos colocar só 1,2, tá? Vezes 10 elevado a 24. Por quê, professora? Porque isso daqui é o dobro.
Eu não entendi porque ficou preto. Ah, tá, ficou preto. Certo? Então, isso aqui vai ser a quantidade de moléculas do ácido fluorídrico. Agora, detalhe. Qual que é o coeficiente estequiométrico do óxido de cálcio? Não é 1? Então, o valor das moléculas aqui vai ser 6,02 vezes 10 elevado a 23, certo? Qual que vai ser o coeficiente a quantidade de moléculas da água? Como o coeficiente foi 1, então, de acordo com a constante de Avogadro, em 1 mol tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. E do fluoreto de cálcio, a mesma coisa. Ficou claro? E agora a quantidade de mol. O número de mols, quando a equação está balanceada, vai corresponder ao coeficiente estequiométrico. Então, pela fé, aqui vai ser 2 ácido fluorídrico. Não entendi. Vou deixar aqui tudo de vermelho para vocês entenderem que é a resposta, tá? Aqui vai ser 1. Da água vai ser 1. E do fluoreto de cálcio também vai ser 1. E agora a massa. A massa atômica nesse caso? Não, porque todos esses são moléculas. Como é que eu determino a massa molecular? Através do somatório das massas atômicas, tudo bem? E como é que a gente vai fazer? Quantos Hs eu tenho aqui? Não é 1? E quantos flúor? 1. A massa do hidrogênio é 1 e a massa do flúor é 19. Só que como eu tenho esse coeficiente estequiométrico aqui precedendo que é o 2, então eu vou multiplicar tudo por 2. Então eu vou pegar 2 vezes a massa do hidrogênio, que é 1, mais a massa do flúor, que é 19. E então, 2 vezes, 2 mais... Ctrl+C, Ctrl+V. 1 mais 19, 20. 20 vezes 2, 40. Ok? Aí, como ele aqui não especificou, ele falou só massa. Se for massa molar, é gramas por mol. Se for massa atômica, ou massa molecular, é só unidade de massa atômica, certo? Vamos colocar aqui um U. E agora, mesma coisa do cálcio. O que você vai fazer? Quantos cálcios eu tenho? 1. Qual que é a massa do cálcio? 20. Mais, qual que é a massa do oxigênio? 16. Quanto que é 20 mais 16? 36 U. O que é U? Unidade de massa atômica. Mas se ele quiser em gramas por mol, aí você pode colocar o G lá, certo? Porque ele não falou se era massa molecular ou massa molar. Ele não especificou. Agora a água. Vamos lá. Quantos hidrogênios eu tenho? 2. A massa do hidrogênio é 1. Então vai ficar 2 vezes 1 mais a massa do oxigênio, que é 16. 2 vezes 1 é 2, mais 16, 18U. Fluoreto de cálcio. Quantos átomos de cálcio eu tenho? A massa do cálcio vale 20, mais quantos flúors eu tenho? Não é 2? 2 vezes a massa do flúor, que é 19. Então, 20 mais 2 vezes 19, quanto que dá? Exatamente 58. 58. E continuando, o volume. Vamos lá. De acordo com a lei de Avogadro, os volumes iguais de quaisquer gases, nas mesmas condições de temperatura e pressão, apresentam a mesma quantidade de matéria em mol ou molécula. Então, pela fé. Quantos mols eu tenho aqui do ácido fluorídrico? 2. Em 1 mol, eu vou ter um volume. E esse um volume tem quantos nas condições normais de temperatura e pressão? Exatamente, 22,4 litros. Então, se aqui eu tenho 2 volumes, qual que é o dobro de 22,4? Muito bem, vai dar 44,8 litros. E qual que vai ser a quantidade? Todos os outros aqui deu 1 mol, então em cada 1 mol tem quantos litros? 22,4 litros. Então, esses valores serão os mesmos aqui. Ficou claro? Vou fazer mais um. E os outros serão semelhantes, tá bom? Olha só aqui. O metanol pode ser obtido de acordo com a reação balanceada.
monóxido de carbono mais gás hidrogênio forma quem? O metanol, ou algo metílico, né? Que é a mesma coisa. A reação está balanceada? Vamos ver um carbono, um oxigênio nos produtos. 2 vezes 2, 4 hidrogênios. 3 hidrogênios mais um, 4. Ótimo, está balanceado. E agora, o que fazer? Como a reação está balanceada, aqui na frente do hidrogênio eu tenho 2. O coeficiente estequiométrico está certo. Então, quantas moléculas de monóxido de carbono eu vou ter aqui? Deixa eu só dar uma aproveitada para não escrever tudo. Então, quando eu tiver 1 mol, eu vou ter quantas moléculas? 6,2 vezes 10 elevado a 23. E se eu tiver 2 vezes esse valor? Então, a gente fez a continha agora, deu quanto? 1,2 vezes 10 elevado a 24, que é o dobro de 6,02 vezes 10 a 23. E aqui vai ser, Ctrl C, 1 mol também, que corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. E qual que é a quantidade de mol? A quantidade de mol vai se igualar ao coeficiente estequiométrico no balanceamento. Então, aqui será 1. Ups. Deixa eu só subir aqui para tudo ficar vermelho para facilitar para você entender, tá? Aqui não multiplicou por 2, então aqui vai ser 2 mols e aqui vai ser 1 mol, certo? E a massa, hein? A massa, como é que a gente calcula a massa molecular? É o somatório das massas atômicas. E vamos lá. Quantos carbonos eu tenho? 1, então vai ser 12 mais. Qual que é a massa do oxigênio? A massa do oxigênio é 16. E deixa eu copiar o igual, que o meu computador ele desconfigurou. Então, 12 mais 16 dá quanto? 38, que é a unidade de massa atômica, certo? E aqui agora, hidrogênio. Qual que é a massa do hidrogênio? 1. Então, vai ficar 2 vezes 1 vezes 2. Então, 2 vezes 2 vai dar quanto? Professor, não entendi. Então, vamos pela fé. 2, aqui não. Vai ficar 2, que multiplica 2 vezes 1. Então, 2 vezes 2 dá quanto? 4. E o CH3? Então, eu vou ter um carbono, que é 12, mais 3 hidrogênios, a massa dele é 1, 3 vezes 1, 3, mais quantos oxigênios eu tenho? 1, e a massa do oxigênio é 16. Quanto que é 12? Mais 3, mais 16. Exatamente, dá 32 unidades de massa atômica. E qual vai ser o volume? Aqui será 22,4, porque é 1 litros. Aqui vai ser o dobro disso que a gente viu anteriormente, que dá quanto? 44,8 litros. E de cá, uma vez que é 22,4 litros. A questão 3 e as outras são muito semelhantes. E todas eu dei os valores das unidades de massa atômica. Bom, o restante do gabarito eu mostrei para vocês nos exercícios que eu mandei. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, não tenham entendido algum exercício, quer que eu dê uma reforçada e relembre mais sobre mol, massa molar, massa molecular, constante de Avogadro, lei de Lavoisier, lei de Proust, pode questionar que eu estou aqui à disposição para tirar sua dúvida. Muito obrigada pela sua atenção. Que Deus te abençoe e a gente se encontra num outro vídeo. Fica com Deus e tchau, tchau.